Queridos irmãos, nesse domingo eu gostaria de repetir uma mensagem que eu já trouxe à igreja e uma vez por ano ela deve ser repetida. Muitos se perguntam, inclusive, talvez você não seja membro da Igreja 15, ou você não está em igreja nenhuma, e você quer avaliar se a igreja realmente, a igreja que você gostaria de pertencer, realmente é uma igreja cristã. E ela caminha com as bases fundamentais do funcionamento para uma igreja cristã. Então presta atenção a essa mensagem. Esse período da história, em geral, o período da igreja cristã de hoje é muito complicado. Vivemos uma época de valorização da individualidade ao ponto do exagero. Não se valoriza a responsabilidade coletiva ou a importância da adesão a um grupo cristão. Crescem os desigrejados, ou seja, as pessoas que se dizem cristãs, mas não são de igreja nenhuma. São pessoas que já tiveram uma experiência de participar de uma comunidade de fé e se decepcionaram. Será que realmente conviveram com uma igreja sadia? Outro aspecto a ser considerado é que nós parece que vivemos num período de imensa valorização dos líderes. Muitos cristãos que consideram que seria indispensável a própria fé cristã obedecerem a líderes renomados, como apóstolos, bispos, pastores, como se a vida da igreja fosse centrada em lideranças carismáticas. A pergunta que a gente deve fazer é quais são as bases para uma igreja cristã? Ou para uma igreja batista? Ela precisa ser democrática? Ela precisa estar centrada em um líder carismático, um apóstolo? Ela precisa ter uma boa equipe de louvor? Um bom culto dominical? Um bom prédio? Antes de sermos batistas, nós de fato somos cristãos. Precisamos ter sempre claro o entendimento do que significa ser uma igreja de Jesus Cristo. Quais são as bases do funcionamento de uma igreja cristã? Ou seja, como a igreja cristã deve funcionar? Eu penso que o texto básico, para nos servir de base, é o texto de Atos 2, 42 a 47. Observe, abra sua Bíblia, vamos ler esse texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Atos 2, 42 a 47. É baseado nesse texto que apresento os pontos principais do funcionamento de uma igreja cristã. Olhe o quadro. Preste atenção a ele. Jesus Cristo é o centro de tudo. A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática. O amor é a base de toda a vida da igreja. Relacionamentos sadios. A igreja tem uma missão. Devemos obedecer aos ensinos de Jesus e ensinar outros a fazerem o mesmo. Eles são
de enorme simplicidade, como você pode ver, e bem claros. E eu convido você a avaliar a nossa igreja, a Igreja 15, ou qualquer igreja em que você esteja, sob a base desses pontos. Primeiro aspecto, Jesus Cristo é o centro de tudo. A nossa base doutrinária, como batistas, não deriva da nossa declaração doutrinária ou de nossa rica história de 500 anos ou de 100 anos ou mais como batistas brasileiros. Mas qualquer igreja cristã tem sua base no século I, no exemplo de vida dos primeiros cristãos. Foi assim que os reformadores do século XVI fizeram. Abandonaram a tradição da Igreja Católica medieval e procuraram restaurar a Igreja, aproximando-a da Igreja primitiva. Cada vez que nos aproximamos de um momento de decisão sobre determinada doutrina ou prática, que deve ser implantada ou não em nosso meio, voltamos-nos para a prática da Igreja primitiva, como diz a Bíblia, e a tomamos como base. E é isso que em Atos 2:42 se diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa é a doutrina dos apóstolos. É o ensino dos primeiros apóstolos expressos na Bíblia, a palavra de Deus infalível. E a pergunta é, o que era a doutrina apostólica? O que eles ensinavam? Se nós tivéssemos a presença hoje de um Pedro, de um Tiago, de um João, em nossos cultos, eles falariam de quê? Certamente sobre o nosso amado Salvador, a vida de Jesus Cristo. Ensinariam como ele viveu, como nos amou, o que Jesus ensinou, sua morte, sua ressurreição, sua glória, o que está nos evangelhos. Como ele atendeu a tudo que se esperava do Messias no Antigo Testamento. Eles citariam um texto do Antigo Testamento e diriam, Jesus cumpriu isso, Jesus cumpriu aquilo. Ele se sentava conosco e dizia isso. É isso que os apóstolos falavam sobre Jesus. É sobre esses assuntos que os púlpitos cristãos deveriam se ocupar. Essa é a doutrina apostólica. Os seus ensinos sobre os 39 livros do Antigo Testamento, os seus escritos a respeito da doutrina cristã, reunidos nos 27 livros inspirados, que formam os 66 livros da Bíblia, compõem a doutrina apostólica, a nossa regra de fé e prática. Então, o primeiro ponto é Jesus Cristo é o centro de tudo. Jesus Cristo é o Messias esperado pelos judeus, o eterno Filho de Deus. Ele é o plano eterno de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A ressurreição de Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação, vã a nossa fé, e nós permanecemos nos nossos pecados. Precisamos repassar o fato de que Jesus é o fundamento da vida. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Jesus Cristo é o Senhor. Somente a Ele devemos obediência total. Jesus Cristo é o grande vencedor e o dono da história. Nós esperamos a sua volta em breve. Por isso, repetimos mensalmente, pelo menos, a celebração da ceia do Senhor, a ceia memorial. A ceia mostra que Jesus é o centro de toda a vida e o centro da vida da igreja. A nossa vida deve estar centrada na oferta de Jesus. Jesus nos ensinou por sua vida e por sua morte que a nossa vida deve ser uma vida de obediência ao Pai e obediente até a morte e morte de cruz. E a nossa vida deve ser uma vida de amor aos irmãos, porque Ele morreu por nós. Primeiro ponto, aspecto principal que define uma igreja cristã é a centralidade de Jesus Cristo. O segundo aspecto, naquele quadrinho primeiro, a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé
e prática. Nós cremos que a Bíblia é inspirada por Deus. E por ser inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus. A Escritura é o principal meio de qualquer pessoa vir a conhecer a Deus e a sua vontade para a sua vida. Nós podemos ver a presença de Deus em tudo que existe, em todo local, mas somente na Bíblia nós sabemos que nós somos pecadores e que precisamos de salvação para a nossa vida, porque a humanidade se afastou de Deus. O homem deve ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. Então, o segundo aspecto, a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática. Sem isso, irmãos, nós não temos uma igreja com o fundamento firme. Jesus é o centro de tudo e a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática. Tudo isso conduz a um ponto central de tudo isso, desses 5 aspectos, que é o amor é a base de toda a vida da igreja. Uma igreja em que as pessoas não se amam e não se preocupam umas com as outras não pode ser chamada uma igreja cristã. Pode ser um clube, mas não uma igreja de Jesus Cristo. O versículo 45 de Atos 2, que nós lemos no começo, à medida que as necessidades surgiam, ou seja, à medida que alguém tinha necessidade, a igreja agia. Eles vendiam e distribuíam o produto entre todos, como forma de atender às necessidades que surgiam. A igreja primitiva entendia a expressão de Jó ao afirmar: "No saí do ventre e nu voltarei". A igreja primitiva não se aferrava aos valores passageiros dessa vida. Jesus mesmo sublinhava esse ponto ao dizer: se você tem 2 camisas, dê uma a quem não tem nenhuma. Essa atitude representa o amor que eles viviam de fato. Certamente eles se lembravam dos ensinamentos de Jesus sobre o amor. Olha o texto de Mateus 22, 36 a 40. Dessa forma, Jesus resume toda a lei de Moisés, mostrando que a restauração de um relacionamento sadio, baseado no amor, é o princípio básico para a vida cristã. Jesus veio restaurar o relacionamento com Deus em primeiro lugar, e o relacionamento sadio entre as pessoas em segundo lugar. Onde antes só havia inimizade, ódio e egoísmo, o poder do Evangelho traz amizade, paz, amor e perdão. Nós cunhamos para a nossa Igreja 15 um lema: sua família em Guadalupe. Esse lema é bem correto, irmãos. Podemos continuar afirmando com certeza que a nossa Igreja 15 é a sua família em Guadalupe, com todo o sentido de família, de sermos irmãos, de nos ajudarmos mutuamente. Somente vivemos a realidade desse princípio e que temos uma mensagem para o mundo. É quando as pessoas entram no nosso meio e verificam a verdade e a realidade desse amor cristão, é que a mensagem poderosa do Evangelho de Jesus pode penetrar em seus corações. Penso que esse princípio básico do funcionamento de uma igreja cristã permite que entendamos a visão da igreja como um corpo. Sem relacionamentos sadios, simplesmente não adianta termos a doutrina correta ou ministérios numa área evangelística ou missionária funcionando corretamente. Simplesmente nós não somos uma igreja se não temos o amor como realidade, como princípio básico do funcionamento da igreja. Eu queria fazer alguns comentários por causa desse princípio básico, que eu acho que talvez seja o centro de toda a vida da igreja. Relacionamento correto com Deus,
o relacionamento correto com o próximo. Primeiro é o perdão. O perdão é o grande exercício cristão. Todos chegamos à igreja cristã perdoados. Não se pode entrar na vida cristã se você não foi perdoado. Você não reconhece que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário trouxe à sua vida perdão. Se você foi perdoado e perdoado de tudo, não faz sentido vivermos uma vida sem perdão. A falta de perdão, carregando mágoas e ressentimentos, é uma grave agressão ao corpo de Cristo. A obra de Jesus nos uniu em uma única família de perdoados. Precisamos sempre de um contínuo exame pessoal e de pronta atitude de perdoar o que quer que aconteça. Perdão não é uma opção. Perdão é um mandamento. Quando Jesus manda perdoar, ele não pergunta se nós sentimos alguma coisa. Eu acho que eu estou sentindo que eu devo perdoar. Perdão é uma ordem. Ordem de Jesus. Segundo aspecto, Deus não nos salvou para vivermos somente para nós mesmos. A nossa sociedade ocidental tem uma imensa tendência ao isolamento, ao isolacionismo. Por isso que nós temos uma grande quantidade de suicídios. Vemos nas ruas das cidades inúmeras pessoas andando na multidão, porém profundamente solitárias, sós. A sociedade ocidental, principalmente, diz: você tem um problema, ele é seu. Você resolva o seu problema. Mas a fé cristã mostra, ensina, restaura o fato de pertencermos a uma família. Somos membros uns dos outros. A Bíblia nos ensina que devemos amar uns aos outros. Isso significa servir uns aos outros. Um exemplo disso era a situação dos leprosos. Na época de Jesus, eles viviam afastados da sociedade. A sociedade não entendia como vencer o problema da lepra, eles ficavam afastados. Jesus se aproximou do leproso e tocou o leproso, o que para a sociedade da época era um vexame, era proibido. Mas Jesus ilustra a realidade de que nós precisamos sentir a dor do outro e participar da dor do outro. Deus não nos salvou para vivermos somente para nós mesmos. E como uma grande família, nós precisamos aprender a conviver uns com os outros. Uns com os outros. Nós temos uma grande diversidade entre nós e pensamos de maneira muito diversa uns dos outros. Mas precisamos aprender a conviver em amor, reconciliar um com o outro. Por último, irmãos, a igreja precisa ser uma comunidade acolhedora. Nós precisamos acolher as pessoas entre nós. Nós precisamos fazer amizade com quem chega e se unir à igreja como amigos e como irmãos. Se a igreja não viver isso, irmãos, o que adianta ser centrado em Jesus Cristo e tendo a Bíblia como regra de fé e prática? O centro, o âmago disso tudo é a realidade que, como igreja, precisamos reconciliar. Estamos reconciliados com Deus, precisamos reconciliar uns com os outros. Uma vez tendo essas duas bases firmes, Jesus como centro e a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática, e vivendo a realidade de amor uns com os outros, aí então nós partimos para os dois princípios seguintes, que é a realidade da missão e a realidade do discipulado. A igreja tem uma missão, a igreja não pode perder o seu sentido de missão. Nós nos amamos uns aos outros, mas precisamos evangelizar. É um mandamento de Jesus. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Está em nossas mãos, e algo talvez até forte, mas está em nossas mãos a morte e a vida eterna das pessoas em nosso bairro.
Nós podíamos até definir a igreja como uma estrutura de amor fundamentada na obra de Jesus Cristo para levar a boa nova de salvação e de perdão ao mundo necessitado. O texto que define a nossa missão é o que nós chamamos de a grande comissão, que está em Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. O centro da grande comissão é a ordem de fazer discípulos e ensiná-los a obedecer às ordens de Jesus. Podemos e devemos fazer boas obras, ajudar os necessitados, aconselhar as pessoas em suas dificuldades emocionais, ensinar como viver de forma honesta e digna e tudo mais. Porém, se não pregarmos a boa nova do reino de Deus, nós falhamos em nosso papel como igreja. Precisamos fazer discípulos. Nós temos uma missão, uma família que tem um objetivo, uma missão. A igreja é uma associação de embaixadores, embaixadores de Cristo, representantes do reino de Deus, do Rei Jesus Cristo. Que missão nobre, que trabalho mais sublime, que mensagem mais importante. A igreja é uma estrutura de amor fundamentada na obra de Jesus Cristo, cujo objetivo principal é anunciar as boas novas ao mundo. Por último, irmãos, a questão do discipulado. São os dois braços do trabalho da igreja. É pregar as boas novas e discipular. Discipular é obedecer aos ensinos de Jesus e ensinar os outros a fazerem o mesmo. Repito o texto da grande comissão, Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Observem bem as palavras do versículo 20. Ensinando-os a obedecer. Algumas versões anteriores da Bíblia Sagrada usavam uma palavra antiga que perdeu o seu sentido original. Diz, ensinando-os a guardar. Antigamente, guardar tinha ideia de cumprir. Hoje em dia, guardar tem uma ideia mais de lembrar, de memorizar ensinamentos. Você guardou o que eu lhe falei, aí a pessoa guardou, decorar versículos. Mas a morte de Jesus, as palavras de Jesus, a ordem de Jesus, não era para acumular ensinamentos e saber mais e mais e mais e guardar coisas na nossa memória, como se isso resumisse o trabalho de ensino da igreja. Jesus quer que ensinemos a obedecer. Isso muda todo o sentido, irmãos, ou restaura o sentido original da ordem de Jesus. Observe que no final do Sermão do Monte, nós temos um texto de Mateus 7, 24 a 27, que mostra o ensino básico de Jesus. Observe o texto. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam
maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. De onde vinha a autoridade de Jesus? De sua obediência à vontade do Pai. Ele ensinava o que vivia. Quando se restaura a importância de obedecer, é que entendemos o valor de estudarmos a palavra de Deus. Como obedecer ao que não se conhece? Respondeu-lhe Jesus, diz o texto. Olha o texto de Mateus 22 a 29, 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É aí que nós restauramos o papel dos ministérios. Os ministérios não são para fazer a obra de Deus, mas para preparar os santos. O trabalho do ministério da igreja é conduzir os filhos de Deus a primar pela mesma excelência que o nosso Deus faz em tudo o que fazemos. A responsabilidade do ministério da igreja, dos pastores, diáconos, professores, nos diversos ministérios, é de preparar os santos para realizar a obra que a igreja precisa fazer. É conduzir e treinar os membros da igreja. Então, irmãos, isso é um resumo dos 5 fundamentos da igreja cristã. A gente deve constantemente, uma vez por ano, eu prego essa mensagem, para que uma vez por ano a gente reavalie o trabalho que fazemos como igreja, ainda mais no meio dessa pandemia. O trabalho da igreja cristã não é realizar culto no domingo. Isso é uma parte pequena do trabalho da igreja. Às vezes nós resumimos, foi a igreja é só a reunião de domingo. Não. Nós precisamos avaliar se nós estamos centrados na obra completa de Jesus, na sua ressurreição. Precisamos avaliar se nós estamos realmente sendo bíblicos, centrados na Bíblia como regra de fé e prática. Nós precisamos avaliar se a igreja está vivendo o amor a Deus em primeiro lugar, e o amor ao próximo de maneira correta entre os irmãos. Vivemos entre nós preocupados uns com os outros. Por isso que eu várias vezes repito nesse período para a igreja e para a liderança, dizendo, olha, nós não temos cultos presenciais agora. Sabe lá quando teremos. Mas nós precisamos nos preocupar uns com os outros. Por isso que eu repito, nós não podemos ter necessitados entre nós. Nós precisamos estar preocupados uns com os outros, ligando uns para os outros, vendo se alguém está com uma dificuldade, um problema, uma angústia, uma situação para que a gente possa estar junto. Isso é fundamental. Isso é o centro da igreja. Nós não podemos esquecer que nós temos uma missão. A missão é pregar as boas novas, ensinar as boas novas, levar a realidade maravilhosa, boa nova, de que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Que nós podemos ter esperança, fé. Podemos nos unir a uma comunidade de fé que vive a realidade do amor. E por último, nós precisamos ensinar os outros. Mas não adianta ensinar o que eu não faço. Jesus ensinava como quem tem autoridade. Então nós precisamos ensinar aos outros o que nós fazemos. O maior ensino é quando os discípulos de João foram para Jesus e disseram, onde é que você vive? Ele disse, vem e vê. Então foram ver o que Jesus fazia e se uniram a ele. As pessoas se unem à igreja quando elas olham que nós estamos cumprindo tudo que nós entendemos, e vamos entendendo cada vez mais no passo de santificação, de que nós somos discípulos obedientes e eles também querem se tornar discípulos obedientes. Esse discipulado é fundamental. Eu quero concluir essa mensagem repetindo as bases do funcionamento da igreja cristã. Olha o quadro novamente. Jesus Cristo é o centro de tudo. A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática. O amor é a base de toda a vida da igreja, relacionamentos sadios. A igreja tem uma missão. Devemos obedecer aos ensinos de Jesus
e ensinar outros a fazerem o mesmo. Eles são simples e claros. Gostaria que você constantemente avaliasse a nossa igreja. E se você não está em igreja nenhuma, você avalia uma igreja à luz desses princípios. E certamente você estará cumprindo a vontade de Deus. Deus te abençoe. Boa semana.